explicar como ali a psicologia, como a sua terapia, a sua linha de terapia funciona, tá? Assim como a sua linha de terapia enxerga o paciente. Por que isso é tão importante, né? Porque você precisa, então, entender o seu paciente, como ele funciona. Aí você tem que chegar para ele e explicar para ele, olha, na minha linha de terapia é assim que você funciona. Faz sentido para você? Quando você faz isso, esse processo, o paciente ele se vê ali. Então ele consegue ver o seu funcionamento e normalmente, tá? Para não dizer 100% das vezes, quando faz esse processo de você explicar, né, ali para o paciente, você explica para o paciente como é aquele funcionamento dentro da sua linha de terapia, normalmente o paciente olha, nossa, realmente faz todo sentido para mim, é assim mesmo que eu funciono. Então, esse é um passo muito importante ali no começo da terapia, porque nesse processo, tá, porque daí você juntou, você escutou o que ele falou, e você mostrou que você sabe como ele funciona. Então você escutou o que ele falou e você sabe como ele funciona. Aí você junta esses dois e mostra para ele como então ele funciona. É porque daí você pegou os dados que ele trouxe, você misturou com você misturou com o que você conhece da sua linha de terapia e mostrou para ele, olha aqui, então baseado no que você está me falando, é assim mais ou menos que você deve funcionar, correto? Faz sentido para você? É assim que seu transtorno funciona e coisas nesse sentido? Aí a gente fala, nossa, isso mesmo, é assim mesmo que eu funciono e coisas nesse sentido, tá? Então, quando você consegue explicar para o seu paciente como a sua linha de terapia vê ele, aquele problema específico dele, ele consegue se ver naquilo e aquilo ajuda muito no processo. Porque ele vê, nossa, então existe uma explicação para o que eu tenho. Então ele entende o que eu estou passando. E aí depois você entra no processo de explicar que você pode ajudar ele. Justamente conhecendo a base da sua linha de terapia, você pode explicar para ele como é o processo terapêutico também. Olha, então você funciona assim, baseado nisso aqui, é assim que a gente vai desenvolver as estratégias. Isso aí vai ajudar muito o paciente a entender que ele tem possibilidade de melhora. Você vai instilar um pouco de esperança que até entra um pouco no outro erro, né? Então, quando você consegue explicar aí com a psicologia, como a psicologia, a sua terapia pode ajudar o paciente, né? Enxerga o paciente pode ajudar ele, o terapeuta ele externaliza o seu raciocínio, né, e tira dúvidas que restam sobre o problema que o paciente enfrenta. Então, que daí você coloca, olha, então é assim que você funciona, você vai até desenhar, eu realmente acho muito importante desenhar, né? Quando fala assim, olha, esse daqui é como a minha abordagem vê o seu funcionamento. Faz sentido para você? Poxa, não, faz todo sentido para mim. Ou, às vezes, não faz, e aí você consegue tirar dúvidas. Por assim, às vezes o paciente falou uma situação, e ele falou, pensando no modelo cognitivo, situação, pensamentos, reações, correto? Reações é pensamento, comportamento, emoção e resposta fisiológica. Então, às vezes, o paciente, quando ele falou do caso dele, ele falou ali da situação, e ele falou de um comportamento que ele tem ou de uma emoção que ele tem. Ainda ele não falou sobre o pensamento. Mas daí, quando você vai explicar isso para o paciente, você fala, ó, então, você me contou aí que nessa situação e tal, você começa a se sentir triste e tal. Mas que pensamento, baseado naquilo que eu já te expliquei, né, sobre o modelo cognitivo e tal, como é que funciona, que pensamento que você acha que você tem? O que esse pensamento que você tem para gerar essa emoção aqui? Então você usa isso também para coletar mais dados ali do seu paciente, tá? Para entender mais logo de cara como o paciente funciona. E tudo isso você vê. A gente não está indo muito a fundo, a gente não está indo super a fundo de como o transtorno funciona, de como ajudar com o transtorno específico, de estudar fundo o transtorno. Não, a gente só está falando de escutar o paciente e você entender a base da linha de terapia que você trabalha, que você usa, né, do seu trabalho. É só isso, tá? A gente não tá falando de uma coisa além, a gente tá falando de uma coisa, ai meu Deus, eu vou precisar estudar o DSM-5, a gente tá falando nada disso. A gente tá falando de você saber a sua teoria, de você escutar o seu paciente. Essas três coisas, basicamente, o que você precisa. Quando você faz isso, né, esse processo de explicar para o paciente como ele funciona, baseado na sua linha, o paciente ele entende, então, de uma maneira, nem que seja superficial, tá, o funcionamento dele. E ele entende, então, que ele possui uma solução. Ele entende que é possível resolver o problema dele.